Oi, mais um espaço aberto começando no seu canal 21. Hoje o nosso convidado é o Aloísio Boi, vereador, e nós vamos ter um longo papo com ele. Aguarde! Olá, Aloísio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Espaço Aberto. Eu que agradeço e já dou os parabéns, por mais esse espaço de divulgação da nossa cidade, dos políticos, das personalidades da nossa cidade que fazem parte, do dia a dia da nossa cidade. Bom, a gente queria saber de primeira mão, por que boi? Então, isso é uma pergunta que não cala, Todo mundo quer saber, mas assim, eu tenho uma grande lembrança desse apelido porque desde a minha infância, de 4 anos de idade, eu participava das brincadeiras com o meu irmão mais velho, o Luiz, 3 anos mais velho que eu. Então eu ia brincar com a turma dele. Então, fortinho sempre, jogava bola junto. E um dia, eu indo com o meu irmão brincar, com os amigos dele, meus amigos, Um amigo que hoje trabalha na prefeitura falou, lá vem o Luiz com o boizinho bravo, E daí, até hoje. E aí ficou, aí o boi cresceu, agora é boi. Isso. Então, fala um pouquinho da sua infância, você nasceu em Araraquara, da sua família? Então, eu nasci em Araraquara, perto da antiga Anderson Cleito, que hoje tem um condomínio, E as grandes recordações são a minha infância, Os laços de amizade, foi crescendo e a gente, nesses laços de amizade, infelizmente, para as pessoas que vêm como eu de uma parte mais humilde, a diversão nossa, é nos campos de futebol, nos dia a dias da várzea, e foi aí que eu fui crescendo, na militância com esses amigos. Mas é nessa militância que a gente tem os grandes amigos até hoje, amigos que hoje foram padrinhos meus de casamento, eu sou padrinho dos filhos dele. Então esses laços de amizade e de família que marcam, Perdura até hoje, e foi por esses laços que eu cheguei à Câmara Municipal, porque foi essas pessoas que conviveram desde a minha infância comigo e com os meus familiares, que acharam, no dia a dia que eu poderia ser uma liderança para eles, e eu consegui essa liderança, como você falou, em comunidades de bairros, no meio esportivo, e nessa liderança eles viram que eu poderia ser um potencial para levar as reivindicações deles, e eles que em 2 eleições foram me dando uma votação grande, e hoje conseguiram me dar uma votação que me fez hoje vereador e hoje presidente da Câmara. Presidente da Câmara. E ainda na sua infância, você tem o seu irmão que jogava futebol junto, Só vocês 2 de filhos? Não, eu tenho, no primeiro casamento do meu pai, em Ribeirão, tenho 2 irmãos mais velhos, o Carlinhos e o Maurício. Com a minha mãe, eu tenho 3 irmãs que são mais velhas, depois o meu irmão, e eu que sou, por incrível que pareça, o caçula. Então a família é velha, Meu pai é falecido há 5 anos, meu grande espelho de vida. E minha mãe, que é meu alicerce, está aí comigo até hoje, pensando ainda que eu sou o caçulinha, que eu sou o mimado dela. E Aloísio, como que pintou esse gosto por cortar cabelo, por ser cabeleireiro? Então, essa é a profissão que eu amo, faço até hoje. Além de ter os contatos com as pessoas, é uma coisa que eu me identifico como política. E minha irmã, ela queria fazer o curso de cabeleireiro no Senac. E eu, naquela época, o marido dela não queria que ela fosse sozinha, eu fui como companhia. Eu não tinha interesse nenhum, nem visualizava isso. Nunca foi meu ideal de infância, eu quero ser cabeleireiro, E ali eu fui pegando gosto e vendo que eu tinha facilidade com aquilo. E hoje eu sou cabeleireira há 22 anos e minha irmã não corta o cabelo nem dos filhos dela, Então, foi coisa do destino e essa profissão eu me realizo porque você tem contato com as pessoas. Ali eu falo que um cabeleireiro é um psicólogo, porque quando o cliente tem cliente que está comigo há 22 anos, que ele cortava, hoje os filhos deles cortam comigo, e você começa a ser um confidente dessas pessoas. Você dá exemplos bons, você serve para passar conselhos até, Depois você vê, infelizmente, alguns que você começa a conviver, você vê que parte para outro caminho, isso te machuca, você acaba tendo uma afinidade com essas pessoas, que são mais de 20 anos, de relação, e depois você vê que outros você até conseguiu hoje estar estudando ou numa profissão, e você vê que um pouquinho você contribuiu com algum conselho, com alguma indicação, isso, e você acaba fazendo parte. É gratificante. É gratificante, da convivência com pessoas que eu não teria numa outra profissão. Se eu estivesse num escritório
numa sala, eu não teria essa convivência com pessoas. E o mais interessante da profissão de cabeleireiro, que você consegue ter convivência e relacionamento com crianças, jovens, adultos e senhores, e com aquela pessoa que, infelizmente por dificuldades ou não, está numa profissão que, com uma renda menor, com uma qualificação menor, e até com aquele que é doutor, que fez 4, 5 faculdades. Então, você consegue interagir com todas as situações das pessoas. E isso te acrescenta muito, se você conseguir absorver esses conhecimentos. Aproveitar, né? Sim. Hoje, o meu mandato reflete muito nas coisas que eu vivenciei na minha profissão de cabeleireiro, com as situações das pessoas que ali iam e relatavam para mim. Foi uma base muito importante, né? Base do dia a dia. Eu falo que hoje eu procuro ir 3 vezes por semana, de manhã e à noite. À tarde não dá porque nem as demandas da Câmara, né? Fora, segunda e terça não tem como, que é os projetos, tem a sessão. E eu procuro manter a profissão, não porque eu amo essa profissão, mas eu acho que o político, que se ele perder o contato com as pessoas, ele perde o foco do que é política. A política é o dom de transformar as coisas, impossível em realidade, mas acima de tudo é o dom de dar a possibilidade dos direitos das pessoas serem respeitados, né? Porque a gente vê cidades, exemplos assim que a gente vê na notícia, de cidades ou estado, governantes que cobram o imposto como se estivesse na Europa, e na hora de retribuir isso em qualidade de vida, em respeito, parece que eles estão na África, né? É um desrespeito total. É política que perdeu o contato com as pessoas, os valores das pessoas. E essa profissão me dá essa base para direcionar meu mandato. E o seu casamento, seus 2 filhos, como que você conheceu a sua esposa? Eu estudei junto com ela, né, no Duque de Caxias, no antigo Duque de Caxias, quando a gente fazia técnico de processamento de dados, né, há 19 anos, né, e depois de 7 anos, né, veio a Laura, né, e depois de 7 anos veio a Laura, e hoje a Laura está com 11 anos, indo para 12, e agora veio uma grata surpresa, né, que jamais esperava, né. E veio o Lucas, né? Depois de 11 anos veio o Lucas hoje, renovando todo o casamento, relação com o filho, que está com 6 meses, que foi uma benção de Deus, como foi a Laura. Que legal. Bom, e uma outra paixão que você tem é o esporte, né? O esporte, no modo geral, eu acho assim que os exemplos do esporte não é só para aquele que quer ser profissional. A gente vê o Neymar ganhando cifras, né? Mas o exemplo que o esporte mostra para aquele menino, assim, é a base dele como relação. Porque aquele jovem que ficar na rua só conversando, correndo atrás de pipa, ou indo para lá, para cá, sem um foco, ele vai se perder. Mas aquele jovem que está no esporte, qualquer um, lógico que a pessoa, o jovem mais carente como eu, tem uma relação maior com o futebol, é a paixão nacional do futebol. Mas qualquer esporte, eu tento botar de forma... O que eu puder ajudar, eu tento contribuir. Por quê? Porque quando uma criança vai para uma escolinha de judô, karatê, natação, a relação, a conversa dele com os amiguinhos que estão lá, é focando no esporte. De início é focando, eu quero ser um profissional, eu quero ganhar isso e aquilo, porque a criança sonha. Mas ali ela vai cultivando amizades e focada, escola e esporte. E vendo as atividades que ela pode amanhã, lógico, ser um grande profissional, mas com certeza ela vai ter base em respeito aos professores, à família, à regra, mas acima de tudo, principalmente os esportes coletivos, que ela não é ninguém se ela não tiver a coletividade, se ela não respeitar quem está do lado dela. Então, isso é um alicerce para as crianças que os pais, olha, eu condeno todo pai que não incentiva o filho a praticar um esporte. Independente se ele não gosta ou não, ele tem que se esforçar, ele tem que perder um tempo do filho para o filho dele, que não é perca, né? A gente fala perder para ele. Né? Porque criança que não está no esporte, ela está perdendo a base de companheirismo, de respeito e, acima de tudo, de amizade. Se você tiver isso na sua infância, em qualquer ramo que você seguir, você vai ir bem, porque se você estiver no escritório, você vai respeitar seus amigos que estão em volta. Você vai respeitar o seu patrão, que ali, ele é seu comandante. Se você não quer que ele seja seu comandante, você procura outro caminho, mas ali você tem que respeitar ele, entendeu? E é assim que vai ser. As pessoas de bem, ela tem que ter base e bom relacionamento. E o esporte dá isso. E você foi vice-presidente de 2 clubes. O futebol é o seu esporte
favorito? Não, eu sou assim, eu entendo de todos, até ontem eu estava assistindo um jogo de rugby, para você entender, né? Se eu falar para a regra de rugby, ninguém sabe que a bola só pode ser passada para trás, porque que o futebol americano é todo com um monte de armadura e o rugby não. Então eu amo esporte, eu procuro me inteirar em todas, é natação, é o rugby, a ginástica olímpica, a ginástica artística, é o hipismo, então me atrai, sabe? As regras, a disciplina, isso que me atrai, sabe? A vontade da pessoa vencer, mas acima de tudo respeitando quem está competindo com ela. Então, isso que me atrai. Então, até ontem eu estava brigando, lutando e tive uma mensagem positiva de tentar um patrocínio para o esporte, para o basquete profissional de Araraquara e conseguimos ontem, entendeu? Então, tudo que relaciona a isso serve de exemplo para quem está começando, entendeu? Ver um grande atleta, um jogador de basquete, um jogador de vôlei. Então a gente tenta enaltecer isso e que a nossa cidade seja referência também no esporte. E tem capacidade para ser, né? Não, quando uma cidade se desponta em qualidade de vida, que é a nossa cidade, se ela não investir no esporte, vai perder ponto. Então a cidade quer ter qualidade de vida, ela tem que ter referências no esporte. É no vôlei, é no basquete, é no futebol. Isso é fato. Isso aí a história mostra. Quem não tiver essa visão vai perder. Então, por isso que eu luto, sabe? Porque a gente vê tanta desagregação da família, tantos jovens que têm um futuro enorme, perdido nas drogas. Com valores perdidos. Em conflitos. E poderia ter outro caminho, com certeza. Bom, então a gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar do seu trabalho como vereador. Ok? Você é de casa, aguarde que a gente já volta.